Abra a mala e solta o som. Eu gosto disso. Olha que sou da putaria. É de zoeira, eu sou da putaria. Sou doido por mulher e gelada todo dia. Pessoal, tive que vir aqui pedir ajuda de vocês, porque apesar de eu ser mãe, eu não sei o que é que essa criança tá falando aqui. Tem dias! Tem uma palavra que ele fala que é assim, ature. Não sei o que é. E eu não faço a mínima ideia do que é isso que ele fala. Como é? Eu procurei se tem algum significado, se tem algum, mas eu não sei o que é. E ele fala sempre. Eu vou colocar aqui um vídeo pra vocês verem que ele fala sempre esse ature. E o pior, gente, é que ele criou essa comunicação com o tio dele. Então eu não sei se é alguma linguagem que o tio dele criou. Ó, mas uma coisa que ele aprendeu são cores. Por exemplo, que cor é essa? Azul, ele fala azul. Vamos ver se ele sabe essa cor aqui agora. Que cor é essa aqui? Aí você me quebra, meu parceiro. Pô, tem mamãe tentando se amostrar aqui, rapaz. E aí tu vem com uma dessa. Calma, ele ainda não sabe as cores não, mas também ele só tem 1 ano e 5 meses, né? Por favor, vocês estão querendo demais. Meu Deus, meu filho, para de falar esse ature, pelo amor de Jesus. Oi, gente, tô fazendo esse vídeo aqui. Quem vai editar é o meu namorado. Aí eu confesso que eu tô um pouco nervosa pra edição desse menino, porque sinceramente... Vamos lá. A minha maquiagem eu costumo começar com um hidratante. Eu uso esse aqui da Oceane. Eu passo ele no rosto, usando um pincel. 6h30 depois. Uma hora dessa ele já deve ter feito a bagaceira nas edições já. Meu Deus, é mesmo que eu tava vendo, velho. E ele que me pediu, tá? Ele falou, amor, faz a gente se maquiando pra eu editar. Eu já fiquei assim... Boa coisa não vai vir, né? É claro. Inclusive, gente, eu estou com 3 espinhas aqui. E eu vou ter que maquiar por cima desse adesivo mesmo, porque a coisa tá feia por baixo, sabe? Segundo dia. Terceiro dia. Quarto dia. Pele já um pouco seca, eu vou vir com a base. A base que eu vou usar é essa daqui da Givenchy. Givenchy, não sei como é que fala. Nossa, tá bom, tá bom, tá bom. Quantos sentimentos, tá bom, você fala demais. Língua de gato. Uma eternidade depois. Fica desse jeito aqui. Sobrancelha. Sobrancelha pra mim é o mais básico. Eu não faço exatamente nada. Olho. O olho, gente, eu vou fazer bem básico mesmo. Para a melhor parte, vamos usar o Fresh Gloss de chocolate. Olha essa coisa mais linda. Eu percebo que o mundo é injusto porque enquanto a mulher pinta a unha de branco esperando ser pedida em noivado, eu pinto a unha de branco e acontece um desastre natural. Se você tá aqui achando que eu tô falando besteira, que eu tô falando merda, fica aí pra você entender, porque semana passada eu pintei minha unha de branco, aí a galera notou, porque eu já tinha dito isso uma vez, aí começaram a jogar um monte de figurinha no meu último vídeo, né, que eu tava falando de outro assunto polêmico, a galera já começou, nossa, ela pintou a unha de branco, ela pintou a unha de branco. A galera já começou a ficar assustada. E eu pintei a unha de branco porque chegou um ponto que até eu duvidei de eu mesma. Eu falei, gente, quer saber de uma? Não deve ter nada a ver. Eu sei que de fato não tem nada a ver, tá bom? Antes de você vir aqui me massacrar. Eu sei que não tem nada a ver, não tem ligação nenhuma, mas é uma coincidência que quando eu pinto acontece, não tem. Eu pintei, dessa vez eu falei, quer saber de uma? Eu vou pintar minha unha de branco mesmo. Pintei. Aí o que aconteceu? Terremoto nas Filipinas. Tem gente que fala que toda vez que lava o carro chove. Tem gente que fala que toda vez, que é uma coincidência, que toda vez que, sei lá, sei lá, são coincidências. E eu acho que isso é uma coisa da vida mesmo, sabe? Coincidências. Eu sei que não tem nada a ver, mas vocês viram. Às vezes eu não sei se eu devo duvidar de mim, não. Mas enfim, gente, que loucura, né? Que loucura. Vocês estão vendo o que realmente aconteceu. Eu corri, já fui logo pintar minha unha de marrom. Pronto. E é isso. Sei que não tem nada a ver. Gente, eu vou ficar doida, eu tô louca. Nunca vais estar sozinha. Promessa da madrinha, promessa do lindinho.
estiveres triste, a mãe trata disso, tal como fez comigo. A mãe é uma estrela. Vamos fazer aquela trend, né, de lendo comentários ao vivo, né, na live. Henrique 2020, ainda bem que esse menino nasceu de parto cesáreo, que se fosse de parto normal com a cabeça dessa, ia arrombar com a mãe. Giovana. Será que ele tem o mesmo? Giovana? Ah, agora deu mesmo, viu? Giovana 43. Será que ele calça o mesmo tamanho que o pé do pai? 45? Amanda Linda. É verdade que vai ter a live shop da Sucena dia 14? Sim, Amanda! A live vai acontecer agora dia 14 às 19 horas. Live shop, muito desconto aí, imperdível pra vocês nos nossos queridos Fresh Gloss, que tá sendo sucesso. Vai, continua. Marcos, tu tem... Quem ensina mais coisas pra Saulo? Marcos, tu não tá entendendo essa trend não, né, velho? Não, eu sei que é... Tu não tá entendendo. Mano, aí não pode fazer essa trend não, que nenhum dos dois tem intelecto suficiente pra isso. João 22. Pede pra Saulo fazer... Ah! Papai, faz... Ah! A gente não sabe fazer essa trend não, hein? I'll just be a dream now. Little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Stiffen that up, pull it up, little lady. I told ya, daddy's here to hold ya through the night. I know mommy's not here right now, and we don't know why. We feel how we feel inside. It may seem a little crazy. Estou sendo cancelada pela ABM, gente, Associação Brasileira de Maconheiros. Vocês acreditam que eu estou sendo cancelada pela renca de maconheiro? Vocês acreditam que os maconheiros tudo se revoltaram comigo? Ah, Sucena, por quê? Porque eu falei uma verdade. Eu vim contar aqui pra vocês um relato, né, de um ex-amigo meu que levou maconha pro aniversário do meu filho de 2 meses. E agora a renca de maconheiro tá achando que eu tenho algo contra a maconha. Não tenho nada contra a maconha de vocês, não. Vocês podem fumar o que vocês quiserem. Como eu falei, eu tenho uma tia que é maconheira. Inclusive, a maconha ajudou ela a se curar de um câncer. Gente, não é sobre a maconha não, meus amigos. É sobre alguém deixar isso dentro da sua geladeira, sem aviso prévio, sem avisar, sem pedir permissão. Numa casa onde tem um bebê de 2 meses e uma recém-parida. E aí, qual foi a situação? As pessoas acham que é exagero, foi exagero meu, da minha parte, eu ter me afastado da pessoa, ter bloqueado ele de tudo. Sendo que esse meu amigo, ele levou a maconha, botou na minha geladeira, esqueceu lá, sabendo que eu nunca deixaria entrar maconha aqui dentro de casa. Justamente por ter fluxo de crianças aqui em casa, justamente por ter um bebê de 2 meses, eu estava no meu puerpério, tá certo? E, poxa, pelo amor de Deus. Gente, tipo assim, é sério que vocês acham normal uma pessoa levar maconha pra um mêsversário de 2 meses de um bebê? Tipo assim, qual é o intuito? Ficar chapado no aniversário de um bebê? Sabe? Tipo assim, ele ainda esqueceu na minha geladeira, sabendo que tem fluxo de criança aqui em casa. Gente, eu moro no condomínio, minha vizinhança toda é cheia de criança. Eu tenho sobrinhos que andam aqui em casa. Agora imagina só se uma criança pega este brownie de maconha e come. Gente, pelo amor de Deus, é algo muito grave. Se vocês não cortam a amizade assim pela raiz, eu corto. E como eu tô falando, não é sobre eu ter preconceito com quem fuma. Gente, eu não tenho preconceito com quem fuma, não. Pra mim, a pessoa fuma se quiser, é problema dela, entendeu? Mas assim, pô, eu sou filha de sargento, pô. Eu cresci com o Proerd, eu cresci com meu pai me alertando em todos os idiomas possíveis sobre maconha, sobre qualquer tipo de droga. Aí, meu amigo sabendo disso, meu amigo sabendo que meus pais também estavam em casa, ele teve a audácia de colocar dentro da geladeira. Aí você vira pra mim e diz que é exagero meu? Tipo assim, não é exagerar, eu poderia conversar. Vou conversar o quê com uma pessoa assim, sabe? Porque o que ninguém sabe é que quando eu fui conversar com ele, ele ainda reagiu mal. Então assim, pelo amor de Deus, eu vou querer uma pessoa dessa. E assim, gente, só pra constar, eu tive crise de pânico, eu realmente passei mal, tive caganeira, como eu já falei. Eu fiquei, gente, atordoada. Pra vocês terem uma noção, eu estava com o bico do meu filho na boca, eu não sei porque eu estava fazendo aquilo. Eu tô tremendo. E eu não tô me sentindo no meu corpo, velho. É como se eu estivesse saindo e voltando de uma massa, sei lá, um negócio. Eu tô sentindo minha pele muito, tipo, sensível. Ai, mas eu fumo e nunca dei uma brisa dessa. Que bom que você nunca deu uma brisa dessa. Sabe por quê? Porque fumar é menos pior do que você comer. Você comer é bem pior a reação. Velho, eu já orei tanto, já pedi a Deus
Pra poder tirar essa sensação de mim. Eu não sei porque eu tô falando, velho. Sabe? E eu tô vendo que meu olho tá vermelho. Eu não sei porque eu falei isso, eu também não sei porque eu falei isso agora. Então, só pra reforçar, eu estava recém-parida, o meu bebê tinha 2 meses, meu pai, que essa gente estava em casa, eu estava simplesmente tomando ansiolítico e antidepressivo, o que potencializa ainda mais. Tem uma questão que é o THC da maconha. Gente, ele vai pro leite materno. Se vocês não sabem, pesquisem, mas ele vai sim pro leite materno. Então, depois disso, eu realmente juntei com os outros fatores que eu já carregava de não querer mais amamentar. E isso foi como se fosse um pontapé pra eu nunca mais querer amamentar o meu filho, entendeu? No próprio vídeo anterior eu falei pra vocês que eu já queria antes deixar de amamentar ele e que isso foi só um pontapé mesmo pra poder eu parar de amamentar ele, e foi o que aconteceu. Então, maconheiros, meus amigos maconheiros, não fiquem achando que eu sou uma pessoa preconceituosa, porque eu não sou, eu não tenho nada contra a maconha de vocês. Na bruma dos meus Fresh Gloss que cês mandam pra dentro. Chegamos no TikTok Shop, meus parceiros. Até queria ser humilde, mas os protagonistas chegaram, tá certo? Não tem nem como ser humilde, velho. Como é que eu sou humilde desse jeito? Se liga, a gente conseguiu pra vocês 24 horas de oferta relâmpago. E o produto que é por R$ 79,90 vai sair por R$ 69,90. Então, se você ainda não comprou o seu Fresh Gloss porque tava esperando um desconto, o desconto chegou e é esse aqui. Agora sim, corre. Corre, mas corre mesmo, porque é oferta relâmpago. Vocês sabem que já temos um sabor esgotado, que é o de melancia. E pros outros esgotarem, gente, é daqui pra ali. Graças a Deus, estão comprando demais. Obrigado, Senhor. E outra dica, lá eles também estão disponibilizando alguns cupons de frete grátis. Então já vale você dar uma analisada, porque além do desconto, você ainda vai ter frete grátis, que já sai de graça. Então assim, meus amores, eu tô muito feliz, porque eu esperei muito esse momento. E assim, né, tudo com desconto é mais gostoso, eu sei disso. Então escolha o sabor do seu Fresh Gloss, meu amigo, e arroche no carrinho laranja. Vamos falar sobre traição? Pode ir encaminhando esse vídeo para suas amigas. Vai, lá, se você não tá falando sobre traição, ó, finalmente vai, pode compartilhar, roche. Imagina que você tá numa roda de amigos e do nada alguém solta uma bomba, assim, ó, bum! Assim, sem avisar, sem nada mesmo, só larga nos peitos da galera lá a bomba. Pois é, minha gente, no tempo de Jesus foi desse jeito, viu? Já rolava o babado solto daquela época. Sabe aquela trend? Tell me something I don't know. Acho que... Mesmo assim, já existisse naquela época, com certeza alguém faria desse tipo, porque o babado foi tão grande. Fica aqui só pra tu ouvir o restante dessa história, porque, gente, na moral, Jesus andava com 12 caras. 12. E entre eles, um era o diabo. Todo mundo está sujeito a uma peça peba. Não tem jeito, meus amores, tem que ter uma peça peba no meio da galera. Porque assim, a gente sabe que em roda de amigos sempre tem aquele que... ninguém bota a mão no fogo, que quando fala dele todo mundo já fica assim, ixi, fulano vai, vou mais não. Pois é, gente, a peça peba lá do tempo de Jesus era Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele era tesoureiro de Jesus, ou seja, era o cara que ficava cuidando das finanças de Jesus, lá do grupo da galera. Ele acompanhou Jesus por toda a Galileia, Judéia, então assim, ele não era uma pessoa, um mero espectador não, ele era íntimo de Jesus, amigo íntimo, tá, amigas? Pois é, gente, ele andava na convivência de Jesus mesmo, pra cima e pra baixo com Jesus. Jesus passou a noite inteira orando pra escolher os 12 caras que iam acompanhar ele. E ele sabia, porque ele disse assim, ó, contudo, um de vós é o diabo. Ele sabia que ele tinha botado um diabo lá no meio. Se ele sabia de tudo, por que ele não tirou? Porque ele tinha que cumprir o propósito dele. Se ligue no que vai acontecer agora. Jesus estava lá em Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria. Detalhe, Lázaro tinha acabado de ressuscitar, tá certo que Lázaro de tarde estava morto, e quando foi de noite ele estava vivo por quê? Porque Jesus ressuscitou ele. Aí o que estava acontecendo? Tava tendo uma festa, né? Uma festinha lá na casa dele, tá todo mundo comemorando que o cara ressuscitou, que o cara tava morto até mais cedo, mas tava todo mundo comemorando. Aí Maria foi lá, gente, e pegou um perfume caro, sabe um Coco Chanel da vida? Pronto, ela pegou esse perfume caro e derramou aos pés de Jesus como forma de agradecimento por ter ressuscitado Lázaro. Aí Judas ficou assim, pegou o Coco Chanel nos pés do homem. Judas ficou indignado, gente. Judas ficou assim, tipo, como assim? Ela pegou um perfume que vale 300 denários
denários e jogou aos pés de Lázaro. Poderia ter pego esse dinheiro do perfume e ter dado aos pobres. Nossa, muito empático, né? Não, gente, ele só queria mesmo participar do dinheiro do perfume porque ele era corrupto. Judas já era invocado pro lado de Jesus porque ele esperava que Jesus fosse um messias político, entendeu? Que libertasse Israel do domínio romano. E Jesus, toda vez que alguém queria levantar a bandeira, ai, Jesus, ó, eu tô saindo daqui, viu? Não tô saindo de baixo. Jesus, ele só queria fazer a parte dele lá, ó, discretamente e tchau. E isso revoltava Judas, entendeu? Porque não envolvia dinheiro isso tudo. Política envolve dinheiro. Agora veja a situação que aconteceu. Aí que vem o bagulho doido. Tava lá Jesus e os caras, todo mundo na mesinha, na noite de Páscoa. Aí, minha gente, vocês estão ligados que vai acontecer, né? O clima no cenáculo tava sinistro, porque há uns dias atrás Jesus já vinha dizendo pros caras que alguma hora ele ia morrer. Aí tava Jesus junto com os caras, né, ceando lá. Era ceia, né, era noite de Páscoa, quando Jesus soltou a seguinte frase: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Oi? Como é que é, senhor? Os discípulos, o quê? Começou a indagar. Por acaso sou eu, Senhor? Por acaso sou eu, Senhor? E começou a todo mundo perguntar se era por acaso, se era ele, se era fulano, se era... E quem era o culpado? Judas. E Judas lá, bem caladinho, fingindo demência. Os caras, ai, sou eu, Senhor. E Judas bem assim, ó. Comigo não. Só que aí os caras começaram a perguntar mesmo, sou eu. Aí quando Judas viu que só ele ia ficar de fora, aí pra poder disfarçar, ele perguntou, por acaso sou eu, Rabi? E Jesus virou pra ele e disse, tu o disseste. É muita cara lisa, viu? Vou te dizer. Apesar de ninguém ter entendido o que aconteceu naquele momento, né? Judas, quando Jesus disse, tu o disseste, ele se ligou que naquele momento Jesus já sabia de tudo. Ele já sabia que Jesus sabia da intenção dele. E mesmo assim o cara pagou de doido. Um discípulo de Jesus chamado Pedro chegou no ouvido do outro discípulo chamado João e falou bem assim, João, pergunta aí no ouvido de Jesus se ele já sabe quem é o traidor. Pergunta aí se ele já sabe. Aí João chegou no ouvido de Jesus e falou bem assim, mestre, o senhor já sabe quem é que vai lhe trair? Aí Jesus disse bem assim, ó, o traidor vai ser aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Quando Jesus fechou a boca, meu amor, ele, ó, molhou o pão e deu pra quem? Pra Judas! Meu irmão, acho que nessa hora a vontade de Pedro, João, era pegar a cadeira, mesa, ceia, pão, tudo, rumar na cara de Judas. Quer dizer, esse ato de molhar um pão no prato e dar pra alguém era um ato de honra, viu? E Jesus ainda honrou Judas. A Bíblia relata, gente, que na hora que Jesus entrega o pão a Judas, parece que o diabo entra em Judas mesmo, no couro dele, entendeu? E Jesus olha nos olhos de Judas e fala, o que tens de fazer, faça-o depressa. Mano, imagina aí você saber que você vai ser traído, você vai ser morto por conta de um traidor que tá ali comendo com você na mesa e você ainda agir desse jeito. Imagina a aflição que Jesus estava. Aí o arrombado de Judas, Deus me perdoe, saiu, menino, deu as costas pra Jesus, correu lá pros sacerdotes e chegou e ofereceu Jesus pros sacerdotes pegarem Jesus. E virou pros sacerdotes e perguntou bem assim, ó, o que me dareis se eu vos entregar a ele? E sabe quanto foi que os sacerdotes ofereceram por Jesus? 30 denários. 30 denários era o valor que uma família recebia quando um escravo morria. A família do escravo recebia 30 denários pela vida dele. Ou seja, Jesus foi comparado a um escravo. Calma que a história já tá acabando, mas agora vem a parte mais importante. Os sacerdotes, gente, eles não podiam capturar Jesus de qualquer forma, entendeu? Na luz do dia, porque tinha muitas pessoas que gostavam de Jesus, então isso poderia causar uma revolta, entendeu? Então Judas foi a peça principal, a peça mais valiosa pra isso acontecer, pra Jesus ser crucificado. Por quê? Porque Judas era amigo íntimo de Jesus. Então ele tinha acesso direto com Jesus, não precisava daquele escândalo todo, sabe? A Bíblia fala que numa noite escura lá do Getsemane, gente, Jesus estava suando sangue, de tão nervoso que ele estava, porque ele já sabia o que ia acontecer. Judas chegou à frente dos sacerdotes, né? E avisou pros sacerdotes assim, olha, Jesus é aquele a quem eu der um beijo no rosto. Quando eu der um beijo no rosto dele, vocês podem pegar ele. E foi assim que tudo aconteceu. Por isso que é muito famoso isso, né? Que Judas traiu Jesus com um beijo no rosto, gente. Ele chegou e deu um beijo no rosto de Jesus. E assim que ele fez isso, os sacerdotes capturaram Jesus para crucificar ele. A cena foi tão chocante, gente, que gerou uma reação instintiva de Pedro. Pedro, quando viu aquela falsidade, ele simplesmente levantou a espada, decepou a orelha do soldado. Na hora da raiva, sabe? Ele se revoltou com aquela covardia mesmo, sabe? Meu irmão, eu acho que ele pensou assim, pronto, você vai levar meu mestre, eu vou levar sua orelha, tome. Ele decepou a orelha do soldado, gente. Mas Jesus, sabendo que aquilo tudo fazia parte de um plano divino, ele ordenou que Pedro parasse,
pegou a orelha do soldado, ainda colou, minha gente. Oh, meu Deus, meu Jesusinho. Jesus ainda colou a orelha do soldado, minha gente, mesmo sabendo de tudo. Pra finalizar a história, gente, depois de ter entregado Jesus aos soldados, né, Judas, ele foi tomado por um remorso gigante, ele se arrependeu. Ele chegou e tentou devolver as 30 moedas aos sacerdotes, pedindo Jesus de volta. Ele chegou desesperado, jogou as moedas no chão, devolvendo para os sacerdotes. E sabe o que os sacerdotes disseram? Que nos importa? Isso é contigo. Viu? Aí, ó, como que diz assim, ó, problema seu, você já entregou, se vira agora, meu amigo, ele é nosso. O peso da culpa, gente, se tornou insuportável na vida de Judas, e foi aí que ele simplesmente se enforcou. E o seu fim foi tão trágico quanto sua escolha. E aí, o que você me diz sobre essa história? Sabe o que é que uma pessoa que usa óculos tem a ver com uma pessoa que fuma? Eu vou tentar não me empolgar. E sabe o que é que uma pessoa que fuma tem a ver com uma pessoa que usa óculos? E tem a ver com uma pessoa que beija na boca, que escova os dentes 2 vezes ao dia? É a mesma situação de quem usa Monjaro. Você tá entendendo agora? Eu sei que você não tá entendendo. Mas sabe o que é que essas pessoas têm a ver? Elas usam o Fresh Gloss. Se você é mulher e você fuma, mas se você é uma mulher que se respeita, se você é uma mulher que se respeita, você já fuma, miserável. Não era pra você fumar. Mas já que você fuma, que não faz bem pra sua saúde, mas enfim, já que você fuma, que você use pelo menos uma coisinha ali algo pra perfumar o seu hálito. Já que você está se matando, fumando, se matando aos poucos, pelo menos que você perfume seu hálito, tá? Quando você for pra uma festa, quando você for ficar com alguém, entendeu? Perfume seu hálito, ande com desse aqui, que isso aqui vai lhe salvar. O que é que isso aqui tem a ver, então, com quem usa óculos? Vocês acharam que eu tava falando besteira? Não! Vamos lá, você é uma pessoa que usa óculos e você já usou o seu Fresh Gloss todinho. Ou seja, isso aqui já foi. Vamos supor que você já usou o seu spray bucal delicioso de abacaxi, que esse aqui é o de pedacinho do céu com abacaxi. Vamos supor que você usou todo. Sabe o que você pode colocar aqui dentro? Amor, você simplesmente vai levar aqui dentro, sabe o que? Um sprayzinho, aquele spray que limpa a lente de óculos. Você coloca ele aqui e quando você vê, você tá passando o seu gloss e ó, o sprayzinho no óculos, ó, chega aqui com um paninho, já foi. Ah, vai dizer que a gente não incluiu você. A Sansa é inclusão, meu amor. A Sansa é fumante, quem usa óculos, quem usa Monjaro. Tá, e quem usa Monjaro vai ser legal pra quê? Gente, tá todo mundo falando aí que quem usa Monjaro tá ficando com um bafinho. Isso aqui é um bafo de fome da peste. Então, se você tá usando Monjaro, você quer disfarçar o seu hálito de monjaristas, né? Aí você vai pegar o seu Fresh Gloss, esse aqui é o de abacaxi, com o gloss de pedacinho do céu. Você vai, ó, duasinha aqui, já foi, meu amor. Você tá pronta pro seu dia, entendeu? E deixa eu ensinar aqui uma coisa pra vocês que eu não posso deixar de ensinar. Pra galera que já comprou o Fresh Gloss e não sabe como usar, vou ensinar aqui o seguinte. Quando você for abrir a parte do spray, segura aqui no meio. Quando for abrir o gloss, segura aqui no meio também. Porque se você fizer assim com os dois, vai dar merda. Uma coisa, você pode abrir isso aqui, ó, que ele sai. Você pode colocar o que você quiser aqui dentro, tá certo? Você pode colocar enxaguante bucal, pode colocar spray pra óculos, pode colocar o que você quiser colocar, você pode colocar aqui dentro. Perfume. Não é isso, Sena, mas ele é muito grande. Ele cabe na bolsa, tá? Que a gente já testou em várias bolsas, ele cabe na bolsa assim. Ai, mas ele tem mosquetão. Ai, diabo, pelo amor de Deus. Se tem mosquetão, ele sai o mosquetão. Gente, sério, eu fiz o mosquetão porque eu sei que tem gente que não gosta do mosquetão. Então o Fresh Gloss tira o mosquetão também, tá certo? Então ele pode ficar assim desse jeito. Se você se incomoda na hora de abrir, ó, pronto, você não vai se incomodar mais. O que é isso? É inclusão. Então aproveita que você já chegou até o final desse vídeo e coloca aqui, ó, clica aqui no carrinho laranja e coloca um Fresh Gloss de abacaxi com um pedacinho do céu. E depois me conta o que você achou. Gente, se você procurar aí na internet, você vai ver que só tem elogio, tá? Só tem gente falando bem, tá certo? Só gente falando bem.